verso de número 19 até o verso de número 27. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos, tenho certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando vocês de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebam de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus... Ajuda lá o Kleber. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Bem, irmãos, até aí o nosso texto essa noite. Irmãos, nós estamos no meio da carta de Tiago, uma carta que foi escrita em um contexto muito terrível, uma carta que foi escrita em um contexto de perseguição, um contexto onde a igreja estava sendo perseguida por amor a Cristo Jesus. O imperador da época se considerava um arauto de Deus no meio do povo, e ele não permitia que outro nome fosse adorado senão dele. Então o que acontecia com os cristãos? Eram caçados, eram mortos, eram expostos a espetáculo diante do mundo antigo, a fim de que o povo se entretesse com aqueles cristãos que eram lançados na arena e comidos por leões, e mortos ao fio da espada, e mortos crucificados, enfim, todo tipo de morte perversa. E Tiago tem a grande responsabilidade de escrever a primeira carta, o primeiro livro, saiba você, do Novo Testamento. E ele escreve no meio desse contexto inteiro de perseguição. No último final de semana, nós vimos que Tiago motiva o povo a ser sábio, a responder com propriedade àqueles que o perseguem, a serem pessoas mansas, pessoas que saibam conviver na congregação, pessoas que pedem fé, sabedoria com fé. E agora Tiago continua motivando esse povo a viver a verdade de Deus, continua motivando a igreja a ser igreja, a se unir como povo, a enfrentar a perseguição, mas não enfrentá-la como os ímpios a enfrentariam, com combate, com embate, mas sofrendo tudo por amor a Cristo Jesus. E isso em comunidade, e isso juntos, perseverando unânimes para não serem derrotados pelo inimigo. É isso que Tiago está exortando. E no verso de número 19 ele fala algo interessante. Vamos ter em mente que é em contexto de perseguição. Meus amados irmãos, tenham certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, e toda mulher. Todo homem, toda mulher deve estar pronto a ouvir. Ele não fala com alguns homens, ele não fala algumas mulheres, ele fala todo homem, toda mulher de verdade cristã ou cristão deve estar pronto a ouvir. Olha o conselho que Tiago dá para o povo de Deus. Escutem, saibam ouvir, deixem com que aqueles que persigam vocês falem, e vocês o escutem de maneira mansa, vocês o ouçam. Vocês vão responder, sejam tardios para falar. Não respondam logo, para que você tenha tempo de pensar, tempo de refletir na sua resposta,
para responder com verdade, para responder com propriedade, para responder da maneira como Cristo responderia. Cristo era assim, ele tinha esse perfil. Quando os fariseus vinham até ele, não respondia logo de cara. Ele tinha um tempo, ele parava, ele meditava. No meio de uma multidão revolta contra uma mulher adúltera, o povo cobrava de Cristo uma resposta. E ele lentamente começou a escrever e desenhar na areia. Parou. Tirou a euforia da multidão, não caiu na pressão dos seus perseguidores, a fim de poder responder com verdade àquela multidão. E o exemplo que ele deixou foi uma resposta tremendamente sábia. Atire a pedra o primeiro que não cometeu pecado. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E a multidão um a um foi se retirando e deixou Jesus Cristo, a mulher adúltera, e a sua sábia resposta ali de testemunho para a igreja no momento e para a nossa igreja hoje. Nós devemos estar prontos a ouvir aqueles que nos perseguem. Devemos estar prontos para ouvir o inimigo. Devemos estar prontos para ouvir outra religião. Devemos estar prontos para ouvir críticas. Devemos estar prontos para ouvir os homens. Devemos estar prontos para ouvir todo aquele que se achega até nós. Isso serve para a vida comunitária, isso serve para a vida evangelística, não importa. Nós devemos estar prontos a ouvir, é o que diz a palavra de Deus. Tardio para falar, demorar um pouco para falar. E o mais importante, tardio para se irar. Quando a gente ouve alguma coisa que nos ofende, ofende a verdade, ofende a Cristo, a gente já quer responder logo de cara. A gente já quer se irar logo de cara. A gente acredita que está defendendo Jesus, assim como Pedro acreditava que o estava defendendo, quando tirou a espada e cortou a orelha do aprendiz de sumo sacerdote Malco. Mas nós não estamos fazendo um serviço a Cristo quando fazemos isso. Cristo é obrigado a nos dizer: guarda a tua espada, guarda a sua resposta áspera, guarda o teu coração que se ira, guarda as respostas prontas, guarda esse pensamento de achar que tem que bater, levou tem que bater. Não, pega a orelha, coloca de novo no rosto do soldado, a cola, ela fica intacta, e com aquilo ele nos dá uma lição de que nós devemos ser tardios para nos irar. Tiago era meio irmão de Jesus, andava com Pedro, talvez Pedro tenha compartilhado um pouco dessa experiência com ele. É melhor ser tardio para se irar. É melhor demorar para responder. Não sou obrigado a ter uma resposta agora. Não sou obrigado a me irar agora. Eu preciso parar. Eu preciso ouvir, pensar na minha resposta e demorar para me irar. É que a gente acredita que está fazendo a justiça de Deus, né? A gente acredita que quando a gente chega e vai resolver a situação, a gente está colocando que Deus é com a gente. Não, Deus é comigo, eu vou resolver. Ninguém resolveu, deixa que eu resolvo. A gente chega com as nossas respostas ásperas, a gente acaba afetando a situação inteira. A gente acaba estragando tudo. O verso 20 reflete aquilo que está na tua mente. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas a gente acha que produz, né? Não, vou chegar com força, você vai ver, Deus é comigo. Se Deus é comigo, eles vão ouvir. Aí você chega com ira, com raiva, não sabe nem o que está falando porque está irado, não está pensando nas respostas. E acha que Deus está com você e Deus passa longe de estar com você. Porque Deus não responde uma pergunta onde os seus atributos de paciência, de longanimidade, de mansidão não estão presentes. Quando a gente vai parar com essa ideia tola que a gente tem de achar que a vingança pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Não importa se ele é o teu perseguidor, não importa se ele está ofendendo a verdade, que é Cristo Jesus, não importa se ele está ofendendo você, não importa se ele te bate. Em um contexto de perseguição, Tiago escreve: todo homem seja pronto a ouvir. Uma coisa que você tem que fazer agora: ouvir. Ser tardio para falar, para não falar bobagem, e tardio para se irar. Lembre-se, para te motivar a fazer isso,
que a tua resposta áspera não faz Deus estar com você, nem traz a justiça de Deus. Muito pelo contrário. Se no contexto de perseguição Tiago teve a coragem de escrever isso e desafiar os irmãos a viverem essa verdade, e eles conseguiram, eu tenho certeza que você também pode fazer o mesmo. Eu tenho certeza que você pode agir diferente. Eu tenho certeza que você pode ser um praticante legítimo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão pipocando na tua mente agora, você pode ser mais paciente com elas. Você pode ser mais bondoso com elas. Você pode não só responder questões difíceis, mas revelar a Deus em tempos difíceis. É algo muito bom a se fazer também. Mais do que responder perguntas difíceis, eu quero revelar a Deus em tempos difíceis. E eu revelo a Deus quando os meus atributos combinam com os dele. Quando o meu coração combina com aquilo que ele tem no coração dele. Muito mais do que está pendurado na placa da nossa igreja. Eu quero que esses atributos estejam estancados em mim, para que eu seja parecido com ele, conforme eu falo, conforme eu respondo. Essa é a minha vontade. Você se levanta comigo essa noite? 21 fala a conclusão do que a gente deve fazer diante de tudo isso. Por isso, irmãos, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebam de boa vontade a palavra que vocês está implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Eu achei tão interessante quando eu estava orando sobre esse texto, porque quando a gente não tem os atributos de Deus em nós, a gente percebe que não tem, porque a gente responde de maneira áspera, a gente responde com raiva, responde com orgulho, a gente já consegue ver logo de cara que não temos esses atributos. Aí a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso buscar algo de Ti. Senhor, me dá a paciência. Senhor, me dá a mansidão. Senhor, eu quero receber o que eu preciso fazer para ter, Senhor. Eu faço voto se for necessário. O que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu faça um período de jejum? Senhor, para receber os Teus atributos, para receber a Tua paciência, é só o Senhor me dizer o que eu preciso fazer, porque eu faço. E aí Tiago vem e fala para nós, ao invés de olharmos para aquilo que a gente precisa ter, a gente tem que olhar para aquilo que a gente já tem. Olha o que Tiago fala para nós. Recebei de boa vontade a palavra em vós implantada. A palavra de Deus, os ensinos de Cristo Jesus já foram implantados em nós, em cada um de nós. Se verdadeiramente nós somos nascidos de novo, se verdadeiramente nós somos igreja, Ele já colocou em nós o seu caráter, Ele já colocou em nós a sua palavra, Ele já colocou em nós a possibilidade e a força, o poder de poder responder de maneira calma, de maneira paciente, de ser uma pessoa bondosa enquanto ando por esse mundo. Ele já colocou em nós. Quanto ainda a gente vai querer falar: Senhor, me dá, Senhor, eu quero receber, Senhor, o que eu faço? Quanto tempo a gente ainda vai ficar confuso, sem perceber que Deus já fez? Sem perceber que Deus já fez. É uma questão mais de me abrir para o propósito de Deus do que eu ter que buscar alguma coisa da parte dEle. Ele já te salvou. Ele já te santificou. Então deseje praticar a sua palavra. Viva de maneira paciente. Viva de maneira longânima. Trata bem o teu próximo. Não importa quem ele seja uma prostituta, um homossexual, um ladrão, um traficante, um mentiroso, um 71, um orgulhoso, não importa. Você já tem a possibilidade de responder assim. Você já pode fazer como Cristo fez. Ele já fez em você, a palavra já foi implantada em você. Por isso você pode se livrar de todo tipo de impureza moral. Porque se a palavra não fosse implantada em você, se a palavra não tivesse te transformado, você jamais poderia se livrar de nada. É por isso que o Tiago trata a coisa o negócio como sendo tão fácil, e a gente trata como sendo tão difícil.
Porque a gente acha que precisa de uma unção especial, de um poder especial. Tiago fala, olha para o que Deus já fez em você pelo poder do Espírito Santo. Você só precisa tomar um passo para tirar essa imundícia que você está vivendo. Você só precisa tomar uma atitude para largar esse pecado que você está vivendo. O não cristão, ele vive cego, perdido nos seus pecados. Aquele que é ímpio, ele vive rastejando no seu próprio esgoto. Ele não pode se livrar do seu pecado, isso é impossível para ele. Jesus fala que é impossível. Mas para você que é cristão, Deus tornou aquilo que é impossível perfeitamente possível. O que falta em você é atitude. O que falta em você é iniciativa. Você já tem. Às vezes eu estou dando aula de inglês e os meus alunos dominam todas as estruturas, presente, passado, futuro, vocabulário. Aí eu chego na hora, vamos conversar, a pessoa se inibe. A pessoa é tímida, a pessoa se retrai. E ela fala, eu preciso te pagar mais mensalidade aqui, eu preciso ficar mais 2 anos. Eu falo, você já fala, você já sabe, você já tem. Você só precisa de iniciativa, você só precisa tomar coragem, você só precisa querer. Quando se está em Cristo Jesus, é a única coisa que falta para uma vida mais santa. Iniciativa, coragem. Eu sei que você é dominado por tanta sorte de pecados, que você olha para você e fala, pastor, você não me conhece. Como é que eu vou me livrar desse pecado que há anos me persegue? Como é que eu vou me livrar desse pecado que há tanto tempo está comigo? Eu não consigo, pastor. Eu não consigo me evangelizar, porque como é que eu vou falar de um Deus que eu não tenho certeza nem que me salvou, porque eu vivo uma vida tão grossa de pecado? Se você é cristão, tudo que você precisa é de uma decisão. Se você é cristão, tudo que você precisa é de uma iniciativa. Você pode tirar qualquer vestígio de maldade. Qualquer vestígio de maldade. Você está em adultério? Basta tomar uma iniciativa. Por isso que Provérbios fala sobre a sabedoria. Filho meu, ouça a sabedoria, passa longe da porta de uma mulher adúltera, porque ela tem afagos, lábios de mel, mas o fim dela é veneno. Ela vai, limpa a boca e diz que não fez nada demais. Para aquele que é cristão e recebe essa palavra, basta tomar uma iniciativa, passar longe da porta de uma mulher adúltera. Para aquele que é cristão, basta se livrar da mentira e começar a falar a verdade. Eu não vou mentir, eu vou pensar, vou falar a verdade, eu vou contar o que aconteceu. Eu vou ser honesto, eu vou tomar as consequências. Aí você fala a verdade e toma a consequência pesada da sua honestidade, por mais que doa. Toma uma vez, toma 2 vezes, toma 3 vezes, aquele pecado fica para trás. Você se acostumou a falar a verdade pela sua iniciativa. Você quebrou aquele velho hábito terrível, pecaminoso que havia em você. Às vezes a gente coloca o negócio como sendo inatingível. Não, olha esse pecado aqui é difícil, esse pecado é impossível. E Deus tem que abrir para nós hoje na carta de Tiago mostrar, basta uma iniciativa. Vivam de maneira santa. Olha que maravilha. É incrível, né? Eu fico me perguntando, nossa, mas se o contexto de Tiago era tão difícil, se era um contexto de perseguição, se era um contexto de morte, se era um contexto de tortura, Tiago não deveria passar mais tempo falando de outras coisas? Eu me perguntei, eu fiz essa pergunta para mim. Ele não deveria passar tempo falando, olha, resistam às torturas na prisão. Não é? Ele nem cita isso aqui. Eu deveria falar assim, olha, fujam do inimigo, se escondam, vivam em comunidade. Ele não perde o seu precioso tempo falando dessas coisas. Se Tiago tem algum incentivo a fazer aos seus leitores, ele diz assim, vivam de maneira santa. E isso é maravilhoso, porque eu consegui chegar a essa conclusão. Que quanto mais perto da morte, mais o cristão tem que se agarrar àquilo que é eterno. Quanto mais ele percebe que o seu tempo se abrevia, mais ele tem que viver de maneira espiritual e se agarrar em verdades espirituais.
Por todo ao redor da carta, Tiago vai falar de várias questões: amor ao próximo, sabedoria, fé, mas é como se ele estivesse sempre repetindo uma mesma mensagem. Não passem dessa vida para outra sem serem santos. Não passem dessa vida para outra sem vencerem os seus pecados. Não passem dessa vida para outra acreditando que Jesus não derrubou esse gigante chamado iniquidade que habita em você, porque basta uma iniciativa. Eu quero me agarrar no que é eterno. Eu não quero ficar preso no que é temporal. Eu não preciso de uma perseguição para me provar isso. Jesus Cristo prometeu que ia voltar, de modo que pode ser que Ele volte amanhã e meu tempo é sempre curto. E eu quero viver de maneira santa. 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. É interessante que quando Tiago escreve isso, as pessoas tendem a pensar que Tiago estava criticando as pessoas de ouvirem a palavra. Que coisa terrível. Nunca se perde tempo ouvindo a palavra, irmãos. Tiago não está criticando quem ouve, só que Tiago está dizendo, olha, não sejam só ouvintes, mas também praticantes. Ouvir a palavra é bom, ouvir a palavra faz bem, ouvir a palavra faz com que você cresça espiritualmente, com que você aprenda, com que você retenha o ensino. Mas não é só ouvir, mas também praticar, mas também viver. É isso que Tiago está dizendo. No meio de um contexto onde os evangelhos estavam sendo escritos e Tiago sabia, no meio de um contexto onde Paulo já estava evangelizando os estrangeiros e Tiago também o conhecia, no meio de um contexto onde Pedro, diante de uma multidão, pregou o evangelho, 3.000 pessoas foram salvas pelo poder de Deus, e Tiago sabia também, porque estava lá. Ele dá um recado aos seus leitores: não queiram só ouvir, receber os evangelhos é muito bom, ouvir Paulo pregar é muito bom, ouvir Pedro pregar é muito bom, mas não é só ouvir, é praticar, é fazer, é viver. Isso daqui não foi só escrito. Isso daqui foi escrito para que a gente possa viver. Para que a gente possa viver. Eu quero viver. Eu não quero vir para a igreja final de semana após final de semana com a minha Bíblia embaixo do braço. Ouvir mais um sermão, ouvir mais uma palavra, ser edificado. E na segunda-feira, quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, eu ajo de forma igual, eu respondo de maneira igual, eu continuo com os mesmos pecados de sempre. Você não se cansa dessa vida? Você não está cansado do jeito que você está vivendo? Você não cansa dos pecados que você pratica? Porque tem uma hora que isso tem que nos cansar. Tem uma hora que isso tem que fatigar a gente. Tem uma hora que a gente tem que olhar para nós, olhar para os nossos pecados e dizer assim: eu estou cansado de ser só um ouvinte. Eu não quero ser um simples ouvinte, um mero ouvinte, só um ouvinte. Eu quero vencer, eu quero superar, eu quero dizer não às tentações, eu quero viver. Senhor, me permita viver. O Senhor não me salvou para que eu me estancasse, parasse em um nível espiritual. Eu quero ser mais parecido com Cristo Jesus. Eu quero responder diferente a esses que me questionam. Eu quero levantar a cara para aqueles que me perseguem. E quando eles derem na direita, eu quero oferecer a esquerda. Por que isso é tão difícil para nós? Eu quero poder falar a verdade quando a situação for favorável a mim, quando a situação for contra mim. É a situação parecida com que os ouvintes dessa carta enfrentavam. Eu quero viver o Evangelho. Eu não quero só pregar o Evangelho, não quero só ouvir o Evangelho, os ensinos de Cristo. Eu quero viver como Ele viveu. David Wilkerson recebe muitas críticas por ter sido um pentecostal, por ter profetizado coisas que não aconteceram. Eu sei, mais do que ninguém, da trajetória de vida dele, dos erros que ele cometeu como pastor e dos acertos também. Mas teve uma frase que ele falou que me marcou, que transmite muito daquilo que está aqui no verso de número 22.
Ele disse assim no meio da multidão da sua igreja, ele falou, olha, vocês estão vendo essa multidão, vocês estão vendo os ministérios, vocês estão vendo gente convertida, e aos 70 e poucos anos de idade, aquele homem se levanta e ele diz assim, mas tudo se resume em uma coisa, tudo se resume em um desejo, eu quero ser como Ele é, como Cristo é. Eu não quero ser uma sombra de quem Ele foi, eu não quero refletir menos, eu quero ser como Ele é, eu desejo ser como Ele é. E eu sou confrontado e vejo que muitas vezes quem limita Ele viver em mim e ser em mim sou eu mesmo. E sem motivo nenhum, porque Ele já me deu todo o necessário para a vida e a piedade pela palavra que não foi implantada. Eu luto, eu milito com tudo isso. Sou desafiado por Deus, viva mais, viva para a minha glória, viva para a minha honra. Saia do culto, saia da igreja e seja diferente. E olhe para a tua rotina. 23. Ou que ele compara aquele que é ouvinte e não pratica. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Até aí tudo bem, né? Mas como eram os espelhos da época? Os espelhos da época não era essa tecnologia maravilhosa que você tem hoje. Os espelhos da época refletiam muito pouco, eles eram meio foscos assim. De modo que você tinha até que às vezes adivinhar como era a tua aparência e aquilo que você estava usando, aquilo que estava te adornando. 24 narra algo que era comum naquela época. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Ele olhava mais ou menos, o espelho também não ajudava, e ele se esquecia da aparência dele, se esquecia de como ele era, se esquecia daquilo que ele estava usando. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente não ouve a palavra, a gente entende a palavra, a gente pega no domingo e fala, eu entendi, eu vou viver. Chegou a segunda-feira, você acorda e faz uma oração, lê um salmo, abre a porta. A primeira luta no trabalho você esquece. Nossa, mas eu fui dormir tão bem. Eu conversei com o meu marido sobre a palavra, eu compartilhei com a minha esposa sobre aquilo que eu aprendi. Eu acordei cantando um louvor. Eu fiz uma oração antes de sair. E agora no fim da tarde eu não estou nem me reconhecendo mais. Cadê aquela presença? Cadê aquela espiritualidade que eu tinha? Não é assim? A gente esquece com uma facilidade. Porque o segredo não é só entender, o segredo é praticar, o segredo é viver. O segredo é como eu respondo às adversidades. É o que eu penso quando o meu chefe briga comigo. É assim que eu vivo a palavra de Deus. É o que eu desejo no meu coração quando eu sou injustiçado. E vai por mim. Tem muita gente mais injustiçada do que eu. Mas eu já fui muito injustiçado na vida. Já falaram coisas perversas a meu respeito. A respeito da minha esposa. Anos atrás. Nós somos tentados a desejar mal em nosso coração. Nós somos tentados a pecar. Nós somos tentados a não pensar, responder com ira, não ser paciente em nada. A gente é tentado a viver em pecado, porque a gente fala, não consigo viver o evangelho mesmo, então eu vou chutar o balde. A gente é tentado a tudo isso. Mas basta eu lembrar que é nessa hora de perseguição que eu tenho a maravilhosa e surpreendente oportunidade de viver a palavra de Deus, de viver aquilo que Cristo tem para mim. Porque quando eu participo dos sofrimentos dele, que foi humilhado, que foi achincalhado, que foi ofendido, que foi ferido, eu também participo da glória dele. E me torno mais manso, mais humilde, mais bondoso, e consigo em silêncio sofrer tudo que eu preciso sofrer nessa vida para a glória de Deus. As dores são ótimas oportunidades para viver a palavra de Deus. As lutas são ótimas ondas, grandiosas ondas, que a gente pode pegar para surfar no centro da vontade de Deus.
Isso virou meio que um jargão no nosso meio. Você já percebeu? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Aí Deus fala, então vou mandar uma luta para ele. Porque quando ele responder essa tentação de maneira correta, ele vai estar no centro da minha vontade. Ele vai dar testemunho e ele vai honrar o meu nome. E a gente vai lá e esquece. A gente vai lá e faz questão de agir como se não tivesse aprendido nada. Mas aí a gente vem para a nossa igreja e olha como os irmãos olham para a gente. E a gente fica no nosso meio social. E a gente é elogiado. E a gente fala, eu não sou tão ruim assim, né? Modéstia à parte, eu tenho lá os meus méritos, né? Não é qualquer um também, né? Que estaria na minha posição, que sei o que eu sei. Não é por nada, não. Mas olha para mim, eu também não sou assim. Basta um elogio para a gente ignorar o fato de que a gente não aprendeu nada e que a gente não sabe viver a palavra de Deus. Basta um elogio para penetrar no nosso ego, para a gente lembrar que a gente não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Basta um consolozinho, basta um carinho de seja quem for. Não precisa ser muito não, seja de quem for. Para a gente se enganar, para a gente enganar nós mesmos e acreditar que nós estamos agradando a Deus com essa microvida de santidade. O 25 fala sobre o caráter daquele que agrada a Deus, daquela que agrada a Deus. Entretanto, aquele ou aquela que atenta bem para a lei perfeita. O primeiro passo que você tem que ver, você tem que atentar bem para a Escritura. Você tem que atentar bem para a lei perfeita. Lei perfeita é uma qualidade que só aparece aqui em Tiago. Lei perfeita. Às vezes aparece perfeita a lei de Deus, mas lei perfeita é uma qualidade que só aparece aqui. A gente tem mais registros a respeito dessa tal lei, lei perfeita. Que lei? Vírgula. A lei da liberdade. E nela persevera. Qual é a lei da liberdade? Jesus Cristo falou assim, olha, vocês sabem que são os meus discípulos se guardarem os meus mandamentos. E quais foram os mandamentos de Jesus? Dos muitos mandamentos de Jesus, eu acho que eu posso pontuar um principal. A vida dele era um mandamento. Segui-lo é um mandamento. Fazer como ele fez é um mandamento. Ele já é o registro daquilo que ele queria ensinar. Ser como ele é. Eu sou livre do pecado para poder ser como ele é, para poder fazer como ele fez, para responder como ele respondia. Eu tenho que perseverar. Não é me enganar, fazer uma vez, fazer de vez em quando. A gente é tão inconstante, né? A gente faz de vez em quando, a gente acredita que está vivendo a palavra de Deus. Não. Nela persevera. Persevere em ser como Jesus. Persevere em imitá-lo. Persevere em ler e atentar perfeitamente para a palavra de Deus. Não deixando nada passar. O pastor Danilo sempre chegou para mim e falou assim, não leia a Bíblia como se fossem sugestões. Não leia a Bíblia pensando nas fugas que você pode fazer. Leia a Bíblia com a seriedade precisa, para perceber que pecado é pecado, e que você precisa ser como Jesus é. E eu serei. Olha, quando a gente faz isso, quando a gente atenta para a Escritura, para Cristo, a gente, pela liberdade com que Ele nos concedeu, quer ser como Ele é. Quando a gente persevera nisso, a gente não é um ouvinte esquecido. A gente não acorda na nossa segunda-feira como quem não aprendeu nada. A gente não se desvia na primeira luta. A gente não bate 3 vezes no tatame quando a luta vem, quando a tempestade vem. Não. A gente não cede. A gente vira praticante zeloso. A gente vira praticante zeloso. Eu quero ser um praticante zeloso da palavra de Deus. Eu quero ser só um estudante zeloso. Eu quero ser um praticante zeloso da palavra de Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu gosto muito,
eu acho que o maior trecho de dificuldade que eu tive foi essa frase, que quando a gente é praticante zeloso, a gente é abençoado naquilo que a gente faz. Quando você se torna praticante zeloso, você é abençoado no que fizer. E como o Tiago não dá mais informações, eu tive que olhar para o contexto para tentar entender um pouco do que seria abençoado no que fizer. Porque a tendência pentecostal ou neopentecostal é acreditar que abençoado no que fizer significa, por exemplo, eu falo a verdade e aí Deus me dá um carro. Eu sou bondoso, eu sou santo, aí Deus me dá uma casa própria, aí Deus me dá um casamento feliz, aí as lutas acabam. Esse contexto está meio envenenado na gente. A gente precisa fugir dele para entender o que a Bíblia quer dizer. E aí eu te pergunto, existe pessoa mais amaldiçoada do que aquela que acaba com os seus relacionamentos? Você entendeu o que eu falei? Existe pessoa mais amaldiçoada do que aquela que acaba com os seus relacionamentos? Que é aquela que passam os anos, você tem 20, amanhã tem 30, amanhã tem 40, passam os anos, em vez de você ir ganhando amigos, você vai perdendo amigos. Ao invés de você ganhar a confiança dos seus familiares, você vai perdendo a confiança dos seus familiares. Ao invés de você ganhar credibilidade na sua comunidade, na sua igreja, com o próximo, com aqueles que te escutam, você vai perdendo tudo isso achando que você é o correto e que todas as pessoas, as centenas de pessoas que passaram por você nesses 20 anos, erraram com você. Mas você acha que você é o bom, você acha que você é a mina, você acha que você está bem. Tem jeito de ser mais amaldiçoado do que isso? E tem forma mais abençoada de viver do que sendo luz nesse mundo, ganhando credibilidade na sua comunidade, credibilidade no meio aos seus familiares, salvando aqueles que te escutam através das suas boas obras, através da vida que você vive e através, sobretudo, da pregação do Evangelho. Existe maneira melhor de viver do que acumulando amor das pessoas que estão ao seu redor? É o que o Tiago está falando aqui. Quando vocês viverem em comunidade dessa forma, quando vocês viverem em comunidade de maneira santa, os seus perseguidores vão ser abençoados com o seu testemunho. A sua comunidade vai ser abençoada com a forma que você vive, porque todos serão motivados a viver igual. Você vai ser abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso, tudo bem que religião virou um palavrão, né? Mas religião no contexto bíblico vai depender do objeto da religião. Se a religião for farisaica, se a religião for alguma religião que está contra a palavra de Deus, então é um mau conceito de religião. Mas se a religião estiver relacionada ao relacionamento com o Deus verdadeiro, com Cristo, que é oferecido, então é um conceito positivo de religião. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração, e sua religião é inútil. No caso aqui está falando de um contexto positivo de religião. É como se Tiago estivesse dizendo: se você é um verdadeiro cristão e não refreia a sua língua, e não pensa como vai responder, e não é paciente com o próximo, e não dá bom testemunho, a sua religião é inútil. A sua religião não serve para nada. A sua religião não tem capacidade de salvar ninguém. Vocês têm que entender que quando Jonas ele pregou a palavra de Deus em Nínive, arrebanhando toda aquela cidade, aquilo não foi um exemplo para ser deixado. Jonas ganhou aquela cidade apesar do seu testemunho e apesar do seu coração. Não foi pelo seu testemunho e pelo seu coração. E a gente consegue, junto com o Espírito Santo, poder cooperar na obra grandiosa que Deus está fazendo no mundo. Sabia que quando você vive uma vida menos santa, a tua igreja se desmotiva? Por que eu vou fazer isso? Fulano não faz. Por que eu vou fazer isso? O ciclano. Eu sou tão bom quanto qualquer membro da minha comunidade. Pega um membro aqui, que chega às 5 horas da tarde no sábado, ora até perto da hora do culto, é zeloso, é cuidadoso no falar,
no trato. Refreia sua língua. Todos no trabalho falam bem dele e a comunidade fica sabendo. Na sua casa, ele é o primeiro a lavar a louça. Ele é o primeiro a arrumar tudo. Ele se preocupa com seus familiares. Ele é zeloso pelo testemunho do Evangelho no seu lar. Você vai ver o quanto que uma pessoa como essa tem poder para motivar uma comunidade inteira. A sua comunidade é motivada por você também. Refreia a tua língua. Pensa antes de falar. Seja paciente. A religião pura e imaculada, olha, imaculada, sem mancha. Você quer ser religioso, no bom sentido? Você quer viver para Deus com intensidade? Você quer viver de maneira pura, imaculada, diante de Deus? Então faz o seguinte. Visita os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixe contaminar pelo mundo. Nós queremos coisas tão grandiosas, na verdade. E Tiago, movido pelo Espírito Santo, coloca a coisa num sentido tão mais simples. Quer viver a vontade de Deus? Quer viver a palavra de Deus de maneira pura? Refreia a tua língua, pensa antes de responder. Você não está nessa terra para provar nada para ninguém. Deus já provou o quanto que te ama ao se derramar na cruz do Calvário por você. Haja mais do que fala. Tem muita gente falando, mas tem pouca gente fazendo. Você quer viver para Deus? Visita o necessitado. Supra alguém que precisa. Faça o bem. Órfão e viúva aqui é um exemplo das pessoas mais abandonadas no mundo antigo. Hoje as viúvas até ganham pensão, a gente sabe disso, etc. Mas elas sentem solidão. A gente tem viúvas na nossa comunidade. Acho que é uma viúva apenas, se eu não me engano. Enfim. Com certeza temos pessoas necessitadas de carinho, de afeto, que precisam ser ouvidas e você tem que estar pronto a ouvir. Precisam de uma palavra, precisam do Evangelho. Pessoas que você conhece, sabe o nome e o sobrenome. Ela veio na tua mente agora. Você pode até ter ignorado, mas o Espírito Santo convence você. Essas pessoas que você tem que se dar, essas pessoas que você tem que se doar. É para essas pessoas que você tem que pregar. O que você está querendo provar? Por que você está querendo falar tanto? Será que não chegou a hora de ouvir um pouco mais, de fazer um pouco mais? Se esses cristãos conseguiam viver com intensidade na sua comunidade e aos olhos de todos aqueles soldados romanos dessa forma, desse jeito, com tamanho zelo no estudo da palavra e na vida, por que você não? Você também pode viver a palavra de Deus. Você não precisa ser um ouvinte esquecido. Você pode ser muito mais do que um ouvinte. Você pode ser um praticante que motiva a tua comunidade a viver em santidade e que é luz nesse mundo caído para os que estão em trevas. Levante-se, fique de pé, vamos orar.